Olá, esse vídeo é para você, pai. Esse vídeo é para você, mãe, que amam os filhos de vocês. Preste muita atenção. Eu quero lhe dizer uma coisa, que você já deve estar atento e atenta para isso. Vocês pais, você família próxima que cuida e zela por seu sobrinho, né? Você que zela pelos seus filhos, pelos seus netos. Vocês devem estarem atentos quanto a isso. Mas é bom redobrar os cuidados, porque a maioria dos abusadores estão dentro de sua casa ou ao redor de sua casa. Então preste muita atenção nos seus filhos, porque além deles terem corrido o risco de passar por algum certo tipo de abuso, eles também são ameaçados para não revelar nada a você, para não lhe contar nada a você. Porque os filhos sabem que nós pais, muitas das vezes, somos severos, ou não acreditamos porque nós sabemos que crianças gostam de contar fantasia, história de fantasia, ou criar histórias para contar. Mas você vai sentir quando seu filho estiver falando a verdade. Não rejeite alguma denúncia de seu filho. Não rejeite quando seu filho chamar você para conversar e você dizer, meu filho, mais tarde eu vou conversar com você. Não rejeite, pare para ouvir seu filho na hora. Porque aquele momento pode ser um momento em que ele encontrou coragem para lhe dizer, contar algo a você. Sempre tenha uma conversa aberta para com seu filho ou com sua filha. Chame ele para conversar, chame ela para conversar. Tenha uma conversa aberta. Conte testemunho do seu passado. Conte a sua história de quando você foi criança. Conta de como você agia com suas amigas e como você se livrava de certos tipos de situações. Ensina. É através da gente que eles vão ter inspiração para aprender também. Então faça isso. Tome conta dos seus filhos, porque ao redor deles corre o perigo. É próximo de vocês que o perigo pode estar. Então, se despertem, pai, se despertem, mãe. Não confie em ninguém. Não deixe ninguém próximo do seu filho sozinho. E se estiver próximo, se você deixar por algum momento, comece a observar todos os detalhes. Porque o abusador, ele finge. Ele parece ser a pessoa melhor pessoa do mundo. Ele parece ser uma pessoa excelente, maravilhosa, sempre vai estar à sua disposição. Sempre vai estar ali como seu amigo. Mas no fundo, quem sofre as retaliações, quem corre perigo é seu filho. Então preste muita atenção nisso. Nós sabemos que está acontecendo algo de muito sério, algo de muito grave no mundo. E os alvos têm sido os jovens, adolescentes e crianças. Nós sabemos que diariamente nascem milhares de crianças em todo o mundo. E dessas crianças, desses bebês que são gerados, eles vão se tornarem adolescentes e jovens. E esses adolescentes e jovens precisam ser bem encaminhados, bem ensinados, bem protegidos, bem vigiados. Eu sei que não está nada fácil. Esse mundo não está fácil para criar filhos, nem tomar conta de crianças, de jovens. Você que é educador também, não tem sido fácil para você, eu sei disso. Mas nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, são o futuro desse planeta. E se eles não têm uma excelente educação, uma excelente proteção, um direcionamento, a gente vai parar. Nosso mundo vai ser disseminado, assim como vem acontecendo muitas coisas ruins. Não é obrigação, pai, mãe, do educador educar seus filhos. A educação vem de casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vou contar um pouco das experiências que eu passei ainda quando criança, dentro da casa de meus pais. Eu, quando era criança, havia uma pessoa que tinha acesso à casa de meus pais. E ele tinha chave. Então, um dia, quando eu cheguei da escola, este homem estava deitado na cama. A casa era muito pequenininha, não tinha muitos vãos, não tinha cortina, não tinha separação. Ele estava deitado. Ele me viu, ele me chamou. Cheguei ali, fiquei em pé. Ele se levantou e mandou me deitar. E ali foi quando ele tentou. Eu tinha de 8 para 9 anos, mais ou menos, na época, até onde eu me lembro. E ali eu comecei a chorar e a gritar. Ele estava me machucando, ele parou. Ele não conseguiu concluir aquilo que ele queria, porque eu entrei em desespero e comecei a chorar. Mas ele me ameaçou e eu acreditei nas ameaças dele. Ele falou que meus pais iriam ficar contra mim. E eu ali acreditei nas ameaças dele e me calei por medo. Certo dia, uma vizinha me chamou com um boneco que tinha órgão e começou a me explicar o que era aquilo. E perguntou se eu conhecia.
E então eu descrevi tudo que eu havia vivido dentro de casa. E o que eu vivia ainda, que aquele homem não deixava de me assediar. Então aquilo ali eu contei para a vizinha. E depois de algum tempo esse homem desapareceu. Saiu de casa. E pasme com o que eu vou lhe dizer. E eu sei que você já tem consciência disso. E tem feito o máximo para proteger o filho de vocês. O vizinho da frente da casa de meus pais era um pedófilo. O vizinho da esquerda era um pedófilo. O vizinho da direita também. Quando eu ia comprar na quitanda desse homem, ele passava o troco para mim e tocava em minha mão fazendo um gesto, fazendo convites e proposta. O vizinho da frente montou uma escola de música, onde ela atraía praticamente a maioria das crianças do bairro lá, para dar aula, dizendo que ia dar aula de música. E lá ele tomava a gente à força, tentava tocar em nossas partes. Sim, adultos, pessoas adultas, homens já velhos. E o vizinho da direita também não aguentava me ver e fazia gestos. Então, seus filhos não estão protegidos em lugar nenhum. Vocês precisam ficar atentos, desconfiar de todo mundo, não ficar se encantando com um sorriso de A, de B, de C, não ficar permitindo que seus filhos recebam elogio de pessoas, sejam tocados. Não deixe ninguém se aproximar do filho de vocês. Evite contato. Quando você estiver perto, ensine aos seus filhos a se protegerem e a renunciar certo tipo de abraços, toques e conversas. E pedir socorro. Ensine aos filhos de vocês a contar tudo para vocês. Todas as situações em que eles possam estar passando ou vivendo. Você precisa ser o melhor amigo do seu filho. Você precisa ser o melhor amigo da sua filha. Foi o que eu fiz como mãe solo, criando meus filhos sozinho. Quando eu me separei, meu filho tinha 4 anos. Hoje meu filho tem 20 anos. Minha filha também, que é mais velha. E eu criei meus filhos sozinha. Eu me afastei de relacionamento durante quase 10 anos. Fiquei sozinha, uma mulher jovem, criando 2 filhos, sozinha. Só Deus sabe os dias de lágrimas que eu vivi e passei. Depois de passar por tantos traumas na minha vida. Um relacionamento abusivo que eu vivi durante quase 12 anos. Todo tipo de abuso, agressão, violência física, mental, psicológica eu vivi. Tentativa de feminicídio. Muitas vezes, eu escapando com minha filha, correndo na rua, para poder não. Muitas vezes, sem ajuda de ninguém, buscava apoio familiar, não encontrava. Buscava apoios próximos, não encontrava ajuda. E eu lidei com tudo isso sozinha, lidei com tudo isso sozinha. E pasme, ainda passei, com 17 anos, vivi outra situação. Aos 17 anos, eu queria trabalhar para poder tentar ganhar minha independência e resolver a situação da minha vida, porque eu não aguentava mais aquela vida de opressão, depressão e ansiedade. Aquela vida de rejeição, de abandono que eu me sentia. Eu me sentia só. Porque muitas das vezes passava por situações, eu não tinha apoio, não tinha ajuda.